Entrevista está no ar. Está no ar em 580 pelo site, pelo aplicativo também. Você que acompanha a gente aí pela TV no canal 61. Está no ar mais uma edição aqui do nosso Relógio Entrevista. E hoje vamos falar sobre o que, Paulo Roberto? Deixa eu só lembrar você que está participando, interagindo aqui desde cedo. Vamos falar sobre as chamadas doenças raras que atingem milhões de pessoas em todo o mundo, gente. Apesar de individualmente serem pouco conhecidas. Bom, muitas delas são genéticas, crônicas e podem se manifestar ainda na infância, trazendo desafios não só para os pacientes, mas também para suas famílias. E para falar mais sobre esse assunto tão importante, eu vou ter o prazer de conversar agora com o Dr. Armando Fonseca, geneticista e coordenador médico de doenças metabólicas hereditárias. Doutor, em primeiro lugar, bom dia, bem-vindo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Relógio. Aqui eu agradeço a oportunidade de levar aos seus ouvintes esclarecimentos sobre o tema doenças raras. Um tema de suma importância, vocês vão entender assim que eu passar a esclarecer. Me chamo Armando Fonseca, sou médico, sou patologista clínico e pediatra. Atualmente sou coordenador médico de doenças metabólicas hereditárias e triagem neonatal do Grupo Fleury. Eu sou médico fundador do laboratório DLE, hoje um laboratório pertencente ao Grupo Fleury, um dos grandes grupos de medicina diagnóstica do nosso país. Certo, doutor. Um abraço aí para toda a sua equipe e, mais uma vez, muito obrigado em nome de toda a família Rádio Relógio e em nome também aqui do nosso gestor Kleber Ribeiro e do nosso produtor Ricardo Bonfim. Doutor, já trazendo aqui a primeira pergunta, o que caracteriza uma doença como rara? Por favor. As doenças denominadas como raras são aquelas que têm uma baixa prevalência na população em geral. A Organização Mundial de Saúde classifica uma doença rara como aquela que acomete 65 pessoas ou menos a cada grupo de 100 mil pessoas. Para resumir, no mundo, classifica-se uma doença rara que atinge uma pessoa a cada 2.000 pessoas. Elas têm várias origens. A maioria delas é genética, de origem genética, cerca de 80%, mas os outros 20% se classificam como doenças infecciosas, doenças alérgicas, ou seja, outros tipos de doenças, até alguns tipos de câncer raros. Elas acometem a população, de um modo geral, e têm um impacto enorme no mundo. E admite-se que no Brasil existam cerca de 13 milhões de pessoas portadoras de pelo menos um tipo de doença rara. Certo. E doutor, quantas doenças raras existem atualmente aqui? Aliás, quantas doenças raras existem atualmente e qual o impacto na população? Isso é uma pergunta que deve ser respondida da seguinte maneira. Admite-se que existem no mundo cerca de 7.000 a 8.000 tipos diferentes de doenças raras. Por serem doenças genéticas, dependem muito, na realidade, da etnia de cada país. Então, se tem uma prevalência mais de uma determinada doença, ela realmente acomete mais essa população. Então, de um modo geral, não existe um número específico de doenças raras, mas elas existem aos milhares e causam um impacto na população enorme. Não só no indivíduo em si e na sua família, como no sistema de saúde dos países. Certo. E por que, doutor, muitas doenças ainda são poucas conhecidas? Aliás, são pouco conhecidas. A gente está querendo tirar essa dúvida porque a nossa querida Marilene está querendo saber, porque muitas doenças, doutor, ainda são pouco conhecidas em nossas vidas, no geral aí, por favor. Sim, essa afirmação está correta. Muitas doenças raras são pouco conhecidas. Isso deve ao fato de serem muitos tipos de doenças raras, eu falo de milhares de doenças raras, e o tipo diferente de prevalência de cada doença rara na população. Há de se entender que uma doença rara, a partir de 1 para 1.600 pessoas, 1 para 2.000 pessoas, já é considerada uma doença rara. Sim. Mas existem doenças que são 1 para 10.000, 1 para 20.000, 1 para 50.000 e até 1 para 1 milhão de pessoas. Então, há de se entender que alguns profissionais de saúde levam a vida inteira sem se deparar com algum tipo de doença rara. Isso é uma dificuldade mundial para se fazer um diagnóstico de doença rara.
Portanto, há de se entender o seguinte: a dificuldade se baseia principalmente na raridade dessas condições. Certo. Só lembrando aos nossos ouvintes que estamos falando aqui sobre as chamadas doenças raras, atingem milhões de pessoas em todo o mundo e apesar de individualmente serem pouco conhecidas. E muitas delas são genéticas, crônicas e podem se manifestar ainda na infância, trazendo desafios não só para os pacientes, mas também para suas famílias. E eu estou tirando todas essas dúvidas com o nosso querido doutor Armando Fonseca, geneticista e coordenador médico de doenças metabólicas hereditárias. Doutor, a nossa última pergunta aqui é o seguinte: o Fernando de Madureira, que é morador aqui da Zona Norte do Rio de Janeiro, quer saber quais os sinais de alerta devemos observar. Essa resposta requer uma observação mais abrangente. Como eu havia dito, as doenças raras são muitas e elas se parecem inicialmente com muitas doenças comuns, grande parte delas. Então, o sinal de alerta fica para profissionais de saúde e até familiares, as pessoas que convivem com esse tipo de pessoa, que se existe uma doença que se instalou, embora a maioria seja na infância, mas pode se instalar em qualquer fase da vida. E essa doença não segue o curso natural da doença e ela não responde às medicações e às terapias ou aos cuidados convencionais, há de se pensar que é uma doença que pode ser enquadrada num tipo de doença rara. Sim. E, evidentemente, nem todos os serviços de saúde, nem todos os laboratórios estão preparados para fazer um diagnóstico de doenças raras. Então, esse paciente, esse cliente deve ser encaminhado para serviços ou para profissionais que têm costume de tratar com doenças raras, para que possa conduzir este caso até um diagnóstico definitivo, que muitas vezes pode demorar muito tempo até que seja realizado. Então, doença rara se torna um desafio, certo, mundial com relação a isso. Então, exatamente essa dificuldade de chegar a um diagnóstico, ela deve ser, primeiro, conduzida de forma ordenada, em que, havendo suspeita, existam lugares específicos para orientar esse paciente, para então chegar a um diagnóstico definitivo o mais rápido possível. Então, estar alerta é muito importante. Por isso, a importância de ter um dia dedicado mundialmente à conscientização e à preocupação com essas pessoas portadoras de doenças raras. Tá certo, doutor. Falou tudo e mais um pouco. Mais uma vez aí, muito obrigado. E agradecendo também aqui ao nosso ouvinte, né, Fernando, que é morador de Madureira. Meus amados, eu conversei com o doutor Armando Fonseca sobre doenças raras. E mais uma vez aqui eu quero agradecer em nome de toda a família Rádio Relógio a participação do doutor. Doutor, tenha um bom dia e mais uma vez aí, muito obrigado. E suas considerações finais, fica à vontade. Como considerações finais, eu queria deixar com vocês aqui alguns conceitos muito importantes. Primeiro, a diversidade de origem das doenças raras, sendo a maioria genética, mas de vários tipos de condições, vários tipos de origem. Sim. A maioria delas acometem ainda a infância, 75%, mas pode ocorrer em qualquer fase da vida. São doenças, normalmente, elas são insidiosas, elas são evolutivas, elas são incapacitantes, muitas vezes do sistema nervoso central, e elas podem levar, muitas vezes, à morte. Muitas pessoas demoram anos, 5 a 8 anos para o diagnóstico definitivo, desde a origem dos sintomas até o diagnóstico. Portanto, em serem crianças, muitas crianças sucumbem sem o diagnóstico definitivo. Isso é um problema bastante sério, que o diagnóstico deve ser feito sempre para orientar a família para essa condição e possíveis repetições em outros filhos. Isso é muito importante, que fique aqui este conceito também. A maioria delas não tem tratamento, tá? Por serem muitas, embora exista um esforço mundial, global, para buscar tratamento para a maioria dessas condições. Para maiores esclarecimentos, para alguém que queira tirar alguma dúvida específica, eu deixo aqui o meu e-mail, o meu contato de e-mail profissional, que é armando.fonseca, @grupofleury.com.br, em que eu terei o maior prazer de responder as perguntas que me forem encaminhadas por esse canal. Tá? Deixo aqui um bom dia a todos e, mais uma vez, muito obrigado
pela audiência. Ok, doutor. Eu quem agradeço aqui em nome de toda a equipe da nossa querida Rádio Relógio. Gente, eu conversei então com o doutor Armando Fonseca, né? Falamos aqui, né, sobre doenças raras. Só lembrando que quem ficou interessado ou interessada quer ouvir de novo, ouviu só uma parte. Essa entrevista estará disponível em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Essa edição fechou!